Você já ouviu falar em papaína? É uma enzima proteolítica extraída de frutos do mamão. É anti-inflamatória e usada em tratamento de feridas de pele. Trata-se de um biomaterial. Nós vamos conversar um pouco hoje no programa Espaço Aberto para a Saúde sobre esse tema, o uso de biomateriais em feridas de pele. No Brasil, há mais de 20 anos, a papaína tem sido utilizada no tratamento de feridas em instituições públicas e privadas, sendo também utilizadas por odontólogos. Possui baixo custo e é de fácil utilização. Para falar sobre esse tema aqui hoje, nós temos a professora doutora Beatriz Guiton, pesquisadora, professora titular da área de biomateriais aqui da Universidade Federal Fluminense. Agradeço, professora, a sua presença. Fala um pouco para nós sobre a sua aproximação nessa temática. Bem, nós, Jorge, temos um ambulatório no Hospital Universitário que nós atendemos a pacientes com feridas, né? E esses pacientes não têm acesso a muitos materiais, quer dizer, têm acesso ao que está disponível na rede pública. E nós pensamos, alguns anos atrás, né, da Escola de Enfermagem, junto com a Faculdade de Farmácia, em desenvolvermos produtos para o atendimento, para dar acesso a que esses pacientes tivessem acesso a produtos mais elaborados, mais eficazes, mais efetivos no tratamento das feridas. E aí, com isso, numa reunião, né, minha, com os professores da Faculdade de Farmácia, com a Débora, com a Selma e tal, começamos a pensar no desenvolvimento e na produção, né, de coberturas para o tratamento de feridas. E aí, num primeiro momento, a faculdade tinha um prêmio no SUS, com o desenvolvimento de um gel de carboximetilcelulose, e depois nós começamos a aplicar, tivemos um resultado efetivo, bom para o paciente. No ambulatório do Hospital Universitário. No ambulatório do Hospital Universitário. Então, os pacientes começaram a ter assim, um aproveitamento muito bom, além de que isso motivou muitas pessoas comparecerem, né, à consulta para fazer o acompanhamento, o tratamento, sabendo que tinha um produto novo, que o resultado era favorável, que os produtos aliviavam a dor, davam conforto. Entretanto, no tratamento de ferida é muito importante que haja uma continuidade. Eu não posso tratar hoje no hospital, fazer um bom curativo no produto e amanhã o paciente está em casa no final de semana, né, na época de feriado, no final de ano, e ele não ter esse produto. Então, com o financiamento da FAPERJ, nós desenvolvemos um projeto de pesquisa que, além de avaliarmos a efetividade do produto, nós também cedimos, né, produto para que os pacientes levem, né, continuamos a fazer isso, levem para casa, os que estão incluídos, fazendo parte da pesquisa, eles levam o produto e dão continuidade ao tratamento. O uso desses biomateriais inclui, além da papaína, que outro tipo de material? Na verdade, os biomateriais, né, que são materiais amorfos, que são as nossas bases. Primeiro nós trabalhamos com a carboximetilcelulose pura e depois, quando fomos trabalhar com a papaína, que é uma enzima proteolítica, né, ela se deu bem com o carbopol. Então começou a usar a base, né, era o carbopol junto com a papaína e com mais outros produtos para conservar e tal. Um detalhe muito importante em relação à papaína, e que às vezes eu fico preocupada com isso, é que ela é uma enzima muito, digamos assim, frágil, né? E para manter a estabilidade dessa enzima, desse produto, para ele ser eficaz, ele deve ficar em geladeira. Então é importante, mesmo quem compra numa farmácia de manipulação e tal, tenha orientação. Se você não mantém em geladeira, ela perde com mais rapidez a ação dela no tratamento, né, da ferida, a ação proteolítica. Então é importante. Uma outra coisa, que ela não tenha contato com metal, para poder também manter, né, a sua ação. E aí nós começamos a desenvolver o produto, usamos aprovado, tudo no Comitê de Ética em Pesquisa, né, para usar em seres humanos, e aí fizemos o uso nos pacientes e eles tiveram um resultado muito bom. Tipo, as úlceras estavam fechando. E a papaína, ela tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ela é seletiva. Então, assim, numa ferida, você tem um tecido bom, que é o tecido saudável, que é o rosa, né, que são as células novas que estão nascendo, os novos vasos que estão crescendo, e você tem também um tecido de necrose, que é um tecido desvitalizado que precisa ser retirado.
Nem sempre nós temos uma ferida tão limpinha ou uma ferida tão contaminada. E ela escolhe, então ela age limpando onde tem que agir, né? Onde tem que agir. Que seriam então, células mortas, né? Ela retira as células mortas pela ação dela, né? Onde ela age, ela retira as células mortas e mantém as células vivas e os novos vasos também, que é a neovascularização. E ela tem essa ação também anti-inflamatória, não é isso? Ela tem um efeito anti-inflamatório, né? E isso tem sido muito positivo. Então, né, no nossa avaliação lá, numa avaliação até estatística, de controle de dados mesmo, nós tivemos resultados positivos, né, em que os pacientes tiveram a cicatrização total, às vezes, da ferida, ou reduziram a área da lesão. Porque muitos pacientes têm ferida há anos, né, e eles precisam, então, de um tempo também para virem a cicatrizar essas úlceras. Entendi. Em relação aos prêmios, professora, a gente sabe que a senhora já deu entrevista para outros canais de TV e tudo, já ganhou prêmios internacionais e foram sobre essa temática, o uso da papaína? Foram sobre essa temática, né? Eu acho que uma questão talvez que nos tenha levado ao prêmio é a possibilidade de desenvolvermos um produto, né, para um paciente do SUS, da rede pública de saúde no Brasil, né, eu acho que isso tem um impacto positivo, com um custo menor do que o custo de mercado. Então, assim, a gente deu a possibilidade de tratamento com um custo menor e com um produto de boa qualidade, né, de uma qualidade eficaz. No caso, como que surgiu essa coisa do uso da papaína? Foi do saber popular? Era feita pesquisas anteriores? E as enfermeiras, pelo que nós lemos, né, e estudamos um pouco, as enfermeiras, começaram com algumas enfermeiras na Bahia, que usaram a polpa do mamão papaya mesmo, em lesões, né, e elas começaram a apresentar uma cicatrização favorável. Muitas mulheres usam também a papaína, que é retirada do mamão papaya, na mama, no período de amamentação, porque não tem nenhum malefício para o bebê, né, para o neném, então, assim, não é um medicamento, né, coisa, e evita a rachadura. Então, ela tem um poder cicatrizante, anti-inflamatório, e isso é muito bom. Então, como que a gente sabe o uso adequado de cada material numa ferida? A gente está aqui falando da papaína, e a senhora já colocou que ela pode ser utilizada para feridas mistas, né, que tem diversos tipos de tecido ali. Mas existe, assim, uma diferença para cada material para ser utilizado em cada tipo de ferida? Claro, claro. E eu acho que essa é uma avaliação profissional, né? Você precisa ter um profissional no primeiro momento, avaliando qual é o tipo de ferida, né? Se essas feridas são cirúrgicas, né? Provenientes de uma cirurgia, que pode ter uma deiscência, uma abertura, e às vezes você tem exposição de tecido e tem que ajudar a cicatrizar. Podem ser lesões traumáticas, que são as lesões onde as pessoas caem, né? Tem um ferimento, ou um acidente, alguma coisa, ou uma queimadura. E tem as feridas crônicas, que são umas feridas importantes também, que elas estão relacionadas à doença prévia desse paciente. O paciente tem diabetes, uma da complicação grave é a úlcera. Ele tem uma hipertensão venosa, tem uma hipertensão, uma insuficiência venosa crônica, e aí ele vem ter uma úlcera venosa. Então, a etiologia, a base, né, qual foi a causa, a etiologia dessa ferida é muito importante para determinar o tratamento e o produto. Interessante. A resistência quanto ao uso da papaína, a gente diz isso em relação ao paciente e também ao lobby da indústria, né, que poderiam dizer, não usa isso não porque não vale a pena. Você sente que existe esse lobby da indústria farmacêutica contra? E também desacreditação de alguns pacientes? Olha, a papaína, ela é muito interessante, né? Nós tivemos um resultado muito positivo, mas ela é mais usada na manipulação, porque ela tem um período de estabilidade, né, de validade do produto curto. Então, eu acho que talvez isso impeça um pouco a indústria de colocar esse produto no mercado, né, na prateleira da farmácia, porque ela teria que ter um tempo maior de validade. Essa é uma avaliação, talvez, que a gente possa fazer do produto. Mas, assim, ele manipulado, e bem manipulado, e conservado, e utilizado de forma correta, que é manter na geladeira, né, na prateleira, geladeira. Se o paciente, quando ele recebe o material no hospital, ele leva dentro de uma caixinha com gelo, né, para manter a estabilidade do produto e tal. E no então, caso, assim, esses cuidados são importantes. Você e a sua equipe de pesquisa pensaram nisso tudo? Essa coisa do... Pensaram nisso tudo? Até no gelinho para levar para casa? Com o gelinho, né? Exatamente. Então, a gente tem o isopor, o gelinho, nós cedemos esse produto, dispensamos ele ao paciente e eles levam ele de forma... E o paciente é orientado, ou o seu familiar, a manter na geladeira, tira para usar.
e depois mantém. Eu sei que foi colocado, a senhora falou anteriormente, professora, rapidamente, sobre a estabilidade, né? Isso. Aí, como que vocês chegaram a um tipo de material que deixasse essa enzima estável? Foi através da literatura ou foi pesquisa também de laboratório para chegar a isso? As duas coisas. Quer dizer, nós fazemos todo um background em relação ao uso desse produto, quer dizer, um levantamento, o que há escrito sobre isso no mundo, né, no uso em relação à ação da enzima e aos cuidados com ela. E depois, in vitro, no laboratório aqui da Faculdade de Farmácia, foi feito o estudo de estabilidade do produto para ver por quanto tempo ele mantém aquela ação. Então, se eu tenho uma papaina a 2% ou a 4%, durante quanto tempo ela mantém essa estabilidade, essa concentração. Alterações da porcentagem dessa enzima na pomada vai também depender do tipo da ferida? Se aumentar a porcentagem, vai ser mais ou menos debridante? Ou explica um pouco para a gente. Essa é uma boa pergunta, Jorge. Quando nós temos ela numa menor concentração a 2%, nós podemos utilizar nessas feridas que estão mais cicatrizadas. Né, elas estão em melhores condições, nós usamos um percentual menor da papaina. À medida que a ferida tem mais tecido necrosado, mais tecido morto, né, aí nós vamos aumentando a concentração a 4% e 6%. Por isso que eu digo assim, a participação, nós trabalhamos com paciente ambulatorial, então a participação dele é fundamental, mas precisa também de uma orientação de um enfermeiro, de um profissional, para dizer, porque às vezes você muda, né? Ele começa com uma ferida que pode estar usando uma percentagem maior do produto, à medida que a ferida vai cicatrizando, a gente diminui esse percentual para ajudar a fechar. Em linhas gerais, assim, em casa, como que vocês orientam lá no laboratório para a pessoa utilizar a papaina na ferida dela? Como que é feito isso? Alguns cuidados são importantes e eu vou te falar isso, assim, nós falamos isso estudando, voltado para a literatura. Tem um livro agora do Alexander, lançado nos Estados Unidos, que ainda não está traduzido, mas que traz esses cuidados também com os produtos, né? Então, assim, é muito importante que o paciente lave a lesão, né? Quer dizer, lave suas mãos primeiro, de que durante o banho ele não deixe, né? Se ele tem uma lesão na perna, por exemplo, que ele deixe coberto, que ele proteja a ferida durante o banho, para que aquela água do corpo não cair direto na ferida que está aberta, uma lesão aberta. Então ele vai proteger, a não ser que a ferida seja realmente mais na parte superior do corpo, mas se você tem uma ferida nas pernas e tal, que ele deixa protegido. Após o banho, ele retira esse curativo, né, que estava protegendo, e vai lavar a lesão com aí nós vamos ver a condição dela, né, às vezes com soro fisiológico e tal, lava ao redor, e nós não essas lesões traumáticas ou crônicas, que a ferida está aberta, o tecido está exposto, nós não secamos dentro. A umidade, né, isso hoje é da literatura já há alguns anos, mas antigamente nós tínhamos um outro pensamento sobre isso, né? Hoje é importante que se mantenha a umidade, é como se fosse uma plantinha. Então, assim, você não seca dentro da ferida, você seca só o excesso, né? Mas às vezes não precisa nem secar, e seca o tecido saudável ao redor, eu vou secar. Mas dentro da ferida eu deixo a umidade e aplico o produto e uso uma cobertura depois secundária para poder fechar. As feridas também ficam sempre, né? Uma gaze estéreo, a gente sempre fecha essas lesões. E a aplicação é feita direto com o tubo, coloca numa espátula, como que a pessoa faz em casa? Nós evitamos o uso em potes, nós preferimos, porque o pote ele pode contaminar mais rapidamente, que você vai ter que introduzir, vai ficar aberto. Então a gente prefere o tubo, como se fosse um tubo de pasta de dente, você coloca na espátula ou no cotonete, dependendo do tamanho, ou na gaze direto e vai espalhar sobre a lesão sem ultrapassar a área da ferida, né? É interessante. Então, professora, tem alguma pesquisa nova, algo novo que vocês estejam fazendo lá no grupo de pesquisa? Olha, nós assim, continuamos com o hidrogel, né, que hoje está sendo vendido na farmácia universitária, que é conhecido já. Estamos finalizando as pesquisas, né, os resultados de pesquisa com a papaina, com custo, inclusive, adequado. Além da avaliação da efetividade do produto, nós também avaliamos o custo. E estamos agora num novo processo, numa parceria muito interessante com o Instituto de Energias Nucleares
da USP, em São Paulo, Legal. o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Eles desenvolveram os produtos com nanopartículas, inclusive com a aplicação da nanociência, da nanotecnologia. E nós estamos numa parceria, né, fechando um projeto já, inclusive temos uma doutoranda aqui da Escola de Enfermagem fazendo o estudo de efetividade desse produto para o uso também em pacientes. Então, assim, é mais uma forma de trazer nanotecnologia agora, né? Um produto com nanotecnologia, né, e trazer e dar acesso ao nosso paciente no ambulatório, o paciente do SUS, a também utilizar essa tecnologia. Quantos prêmios, professora, foram internacionais? Olha, nós apresentamos o trabalho e ganhamos 2 prêmios nos Estados Unidos. O melhor é que os 2 prêmios são de pesquisa, né, de research, quer dizer, isso nos dá um crédito, é muito bom, dá um incentivo para que a gente continue. Nós ganhamos um prêmio de 2º lugar, e aí no outro ano ganhamos com a papaína o prêmio de 1º lugar em legal. Pesquisa. Ambos os estudos foram sobre o uso da papaína? Um foi sobre a carboximetilcelulose, né, que é um hidrogel, como eu falei, amorfo no início, que a gente usou, e o outro foi sobre o estudo da papaína. Que deu mais resultado e ficou em 1º lugar. Ficou em 1º lugar. Não, e interessante porque você tem que adequar, por exemplo, até para apresentar nos Estados Unidos, assim, nós apresentamos incentivos, mas também apresentamos polegares, quer dizer, você ajustar também a cultura, né, da apresentação, adaptar isso para concorrer, porque afinal eram vários trabalhos muito bons. E eles são muito mais diretos, né, também, mais objetivos na apresentação e tudo mais. Mas esses prêmios foram de quais universidades? Foi um simpósio? Foi um congresso de dermatologia de enfermeiros no americano, né? Um congresso grande, nacional lá nos Estados Unidos. Né? Interessante. Aí veio alguém de fora para roubar o prêmio deles. Foi interessante. Vamos agora então às nossas perguntas por e-mail. Se você tiver alguma pergunta ou sugestões de tema, envie para a gente espaçoabertosaude@gmail.com. A Maria de Lourdes São Gonçalo, ela pergunta: qual a frequência da troca de um curativo? Olha, a frequência da troca curativa vai depender da avaliação da lesão e do produto que está sendo utilizado. Então, a papaína, por exemplo, nós trocamos ela diariamente, né? O novo produto que nós vamos utilizar agora, que tem uma outra indicação, é esse que eu estou te falando, que vai vir com uma tecnologia da nanociência, né? Ele vai ficar alguns dias, porque é um filme, é tipo uma placa. Então ele vai ficar alguns dias. Então depende da indicação do produto e do tipo de ferida. Né? Se uma ferida tiver muito exudato, que é muita, que o pessoal chama de secreção, né? Muito exudato, muito exudativa, ela precisa trocar mais vezes. Mas normalmente a gente troca todo dia um curativo, a cada 24 horas. A Natália do Nascimento, a aeromoça do Rio de Janeiro, pergunta: a papaína serve para ser usada em queimadura? Olha, Natália, nós temos outros produtos talvez mais indicados para queimadura, mas se ela tiver já tecido de necrose, depende do grau da avaliação da queimadura. Se ela for uma queimadura de 3º grau, com tecido tal, a gente pode estar utilizando. Já teve utilização, professora, da papaína por exemplo, alguma cicatriz cirúrgica que não tenha fechado, alguma incisão cirúrgica que não tenha fechado? Já, e com os resultados muito bons. Então facilita também, né? A Dulce Vasconcelos de São Gonçalo pergunta: a papaína possui alguma reação adversa? Olha, a reação que nós tivemos descrita, nós não tivemos nenhuma reação adversa séria, nada que impedisse, né, o desenvolvimento, a pesquisa, nada, mas tivemos a dor no local da aplicação. Né? A papaína, ela pode causar uma dor leve, nós tivemos relatos mínimos, assim, mas alguns pacientes relataram. Como o resultado era positivo, esses relatos de dor não atrapalharam o andamento, nenhum paciente deixou exatamente de usar por conta, mas na hora da aplicação, às vezes, eles relatam uma certa dor no local, pela própria ação da papaína, por isso ela é usada em percentuais menores. Né? Tem pessoas que utilizam um percentual maior, mas nós não fizemos. Interessante. A Verônica, dona de casa do Rio de Janeiro, pergunta: tem como fazê-la em casa? Não, o gel de papaína, né, que ele é manipulado, não, porque ele tem toda uma coisa.
Mas muitas pessoas utilizam direto, coisa que nós não podemos utilizar no ambulatório dentro do hospital, que é a fruta, né, in natura, mas algumas pessoas utilizam, como eu falei, do caso do aleitamento, né, que as mães utilizam. E tem até que tomar cuidado com algumas frutas, né, que se as frutas estiverem furadas ou com crescimento de fungo, alguma coisa, tem que evitar, porque imagina colocar isso numa ferida e piorar a situação. Exatamente. Então, procura sempre um especialista para se informar. Abre a fruta na hora, é bom que tenha uma espátulazinha de plástico, né, alguma coisa assim. Observar se não tem nenhuma parte ruim. Então, a Carla Tavares, bancária de Niterói, pergunta se a papaína pode ser usada como um outro produto. Tipo, a papaína mais uma outra pomada. Olha, nós evitamos, porque você nunca sabe exatamente qual é a ação. Assim, a papaína, o gel, ela é usado junto com outro polímero, né, para fazer o gel da papaína. Mas nós evitamos juntar um produto com o outro, porque às vezes até a ação de um inibe. Para você ter uma ideia, nós temos hoje um estudo com a prata, né, com a prata, que é utilizada hoje em alguns curativos, em baixo percentual utiliza-se a prata. Então, por exemplo, não é indicado que você utilize na nanopartícula de prata lavagem da ferida com soro fisiológico. Então, assim, essas são questões, por isso que eu digo, tem que ter uma orientação do profissional. No caso que agora que a senhora falou da solução fisiológica com a prata, que seria a sulfadiazina de prata, né? Que deveria, é isso? Nós estamos estudando com outras moléculas, com nanomoléculas. Que no caso seria uma reação da reação fisiológica. Uma acaba inibindo às vezes a ação da outra e tal. Mas com a papaína que nós estamos, né? Que é a conversa de hoje, nós usamos o soro fisiológico para lavar a lesão, que é sem problema. Tá, a Joana Almeida, estudante de Nova Iguaçu, pergunta se é verdade que a papaína não é muito utilizada hoje em dia no Brasil. Não, a papaína é bem utilizada. Nós conhecemos, não sei se a gente acaba trabalhando e conhece várias pessoas que utilizam também, mas tem alguns hospitais universitários aqui no Rio de Janeiro, além do nosso, né, no estado do Rio, que utilizam, farmácias que fornecem, né, esse produto e tal. Eu acho que a restrição dela é porque talvez ela não esteja nas prateleiras, né, das farmácias comuns. Mas... eu acho que aí o pessoal acha que não tem tanto acesso, né? E agora, professora, voltando para as pesquisas, né, que a senhora deve estar fazendo agora. Você falou da nanotecnologia, nanociência, né? Uma plaquinha lá que você falou do polímero. Isso. E outras coisas que esteja estudando também. O principal carro-chefe agora é esse ou tem alguma outra pesquisa também andando? Eu acho que o carro-chefe agora a gente vai investir nessa questão aí da nanotecnologia. Mas nós temos, paralelo a isso, estudo de outros produtos, né, que foram desenvolvidos, inclusive, junto com a engenharia, porque assim, o desenvolvimento de um produto e a avaliação dele, né, é uma questão interdisciplinar, né? A engenharia desenvolve, às vezes, o início desse produto, né, e a farmácia adequa ele para um produto para o uso em seres humanos, né? Então tem essa transferência dessa tecnologia, às vezes. Nós, por exemplo, trabalhamos com a COP, da UFRJ, em que eles desenvolveram um produto, fizeram a transferência da tecnologia aqui, né? E agora nós estamos em desenvolvimento na faculdade de farmácia, em alguns produtos precisam passar por um teste pré-clínico, que é um teste em animais, né, para depois chegar no teste clínico. Só para a gente ter uma noção, aí nós temos quantos anos demorou esse processo todo? Aqui no Brasil, quando você fala disso. Nós estamos, há alguns anos, qualquer pesquisa clínica, qualquer pesquisa com ser humano, ela é muito delicada, porque envolve uma pessoa, uma situação real, né, de vida. E essa é uma das coisas que eu acho que o mundo dos cientistas tem que perceber, entendeu? Nós temos que ter um cuidado e uma atenção especial para as pesquisas que são desenvolvidas e testadas em humanos. Em sua opinião, professora, a papaína pode ser um material que deveria ser adotado em todo o país como tratamento? E por quê? Olha, eu acho que tem que ser um produto a ser divulgado. Eu acho que as pessoas precisam, as universidades, as suas próprias, né, farmácias universitárias, né, ou da rede pública e tal, pensarem se podem desenvolver e dar acesso ao paciente nesses produtos. Então, eu acho que essa divulgação é muito importante, né? Agora, a gente não dá para falar para o país inteiro, porque tem que ver a condição de cada local, né, para desenvolver, para ter na própria universidade a condição de estar desenvolvendo o produto e de um local também para atendimento aos pacientes, a tudo isso. Agora, eu acho que é uma coisa que a população precisa, né, de produtos num custo menor e de acesso. Nós não podemos, o que acontece no mercado das coberturas preferidas? Você chega numa farmácia, quer dizer, tem produtos importados excelentes, né, que dão um alívio à dor,
que refrescam numa queimadura. Só que são caríssimos, são importados de uma tecnologia, né, cara, e que muitas pessoas não têm como dar continuidade a um tratamento durante 1, 2 meses ou vários meses, né, às usando vezes um também nem produto supra a desse. necessidade do paciente em si, né? Às vezes precisa de uma coisa mais simples, aí compra uma coisa de alta tecnologia, mas que não atende àquela peculiaridade da ferida dele, que poderia passar por uma avaliação de especialista. Lá, assim, no ambulatório da faculdade, teve algum caso assim que te chamou muita atenção com o uso da papaina e conseguiu uma recuperação assim inacreditável? Nós no hospital universitário trabalhamos com um paciente que às vezes vem numa situação muito grave, complexa de saúde. Então, assim, ele teve diabetes, já tem as complicações, às vezes retinopatia, nefropatia, então ele tem várias complicações da doença, entre elas a úlcera, às vezes já algumas amputações. Então, assim, quando a gente consegue reverter esse processo, né, conquistar esse paciente para que ele invista no seu tratamento, que ele começa a ver a sua recuperação, eu acho que esse é um ganho incalculável, né? É um ganho muito importante para nós. Olha, nós, no uso dos produtos de um modo geral, tivemos, assim, vários casos, quer dizer, todos os casos, todo atendimento para a gente é especial, né? Mas em alguns casos, nós atendemos um bebezinho, por exemplo, que tinha uma mordida na região inguinal de uma aranha chamada aranha marrom, né, que nós nem conhecíamos, e aí venenosa e tal. Então esse neném teve internado e depois, quando foi para o ambulatório, deu continuidade no atendimento no ambulatório, né? E aí você vê a participação da mãe, né, da família. Essa questão é fundamental. Então você tem que ter essa parceria, né? O atendimento do profissional, no caso do atendimento ambulatorial, a participação efetiva da família no processo e também um produto para auxiliar, né? O produto não vai fazer milagre sozinho. Você tem que ter uma ação ali, uma atividade, até para usar de forma correta aquele produto. Então, nós tivemos, assim, vários resultados, né, de pessoas, às vezes, que já tinham uma amputação, e nas estatísticas, alguém que teve alguma amputação por uma doença crônica, né, como, por exemplo, diabetes e tal, ela vai ter uma outra amputação nos próximos 5 anos. Então, assim, nós temos que reverter esse processo, mudar essa história, né, e é preciso que a pessoa se envolva com o tratamento. Então tá ótimo. A gente conversou aqui então hoje com a professora doutora Beatriz Guiton, professora titular da Escola de Enfermagem, pesquisadora da área de biomateriais aqui da Universidade Federal Fluminense. Conhecemos um pouco mais sobre a papaina. Então a gente agradece aos nossos apoiadores, a todos vocês que nos assistiram e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.